Abertura das vias aéreas. Só, como é que a gente faz a abertura das vias aéreas num paciente clínico? Uma PCR tá ali. E por que eu tenho que fazer essa abertura da via aérea, Dan? O que acontece, Léo? Qual é a posição que a gente costuma encontrar um paciente e realizar a RCP? Qual é a posição correta? É a convencional. É o paciente deitado de barriga para cima, né? Que é a posição de decúbito dorsal. Então, nessa posição, como toda a musculatura está flácida, qual é a tendência da língua? A gravidade ia acabar fazendo com que ela desça e obstrua a passagem para a via aérea, certo? Então, o que acontece? Se a gente não realizar essa abertura da via aérea, né? O que é uma abertura da via aérea? É você mobilizar, é você retirar a língua, a base da língua da frente e permitir a passagem do ar, né, para os pulmões, para a traqueia, pulmão. A base da língua ela acaba impedindo. Eu tenho que abrir essa passagem para o ar entrar. Se eu não fizer isso corretamente, Léo, o que acontece? Corre o risco de você acabar direcionando muito mais ar, né, porque o ar vai ter duas passagens para ele ir. Né? Ou ele vai para a via aérea ali, pela traqueia, pela laringe, traqueia, mas quem vai estar na frente é a língua, ou ele vai para o esôfago, o estômago. E aí você acaba, se você não tira a língua da entrada da via aérea, a base dela, você acaba direcionando muito mais ar para onde? Para o estômago do paciente, fazendo o quê? Insuflação gástrica, né? No paciente que tem o estômago cheio, porque até que se prova o contrário ele tem, ele não se prepara para o evento, ou seja, ele não fala assim, amanhã eu vou ter uma parada cardiorrespiratória, vou fazer uma dieta zero aqui desde hoje. Não acontece, ele tem o estômago cheio. E fazer insuflação gástrica nesse cenário é ainda mais crítico, porque corre o risco daquele conteúdo fazer com que o paciente ele regurgite e aquele conteúdo obstrua a via aérea dele. Aí você vai ter uma outra complicação. Sem falar que insuflação gástrica, você vai acabar, em última análise, aumentando demais essa pressão, diminuindo a expansibilidade torácica quando você for ventilar. Às vezes você compromete o próprio músculo da respiração de expandir, Sim. porque o estômago fica muito cheio. Então você compromete a ventilação dele em um segundo momento, certo? Você compromete a hemodinâmica do paciente, o retorno de sangue fica mais comprometido por conta dessa pressão, compressão de VH. Então, pessoal, por isso que é uma das coisas importantes para quem vai aprender a ventilar é aprender a abrir a via aérea. Abrir a via aérea. E quando você abre a via aérea no suporte básico de vida, a gente está vendo aqui a técnica que está aqui, ó, a cabeça está inclinada para trás. Então essa é uma manobra conhecida como manobra de elevação da cabeça, né, inclinação da cabeça com elevação do queixo. Exato. Em inglês, ela é chamada de head tilt, head de cabeça, tilt, inclinação da cabeça, and chin lift, e elevação do queixo. Então, a manobra de chin lift sozinha é só elevação do queixo, ó, chin lift. Agora, head tilt and chin lift, head tilt and chin lift, inclinação da cabeça. Como mexe com a cervical, é uma manobra recomendada para paciente que não tem suspeita de trauma cervical. Sim. Se tiver suspeita de trauma cervical na PCR, você vai fazer a jaw thrust, anteriorização da mandíbula. Mas o protocolo de SPV fala o seguinte, que se o paciente ele precisa de abertura das vias aéreas, você não consegue fazer o jaw thrust, mesmo no trauma, se é prioridade, você vai fazer o head tilt para liberar a via aérea dele. Agora, Léo, o que é que a gente precisa deixar amarrado aqui com o pessoal que está nos assistindo? Uma ventilação, para ser eficiente, ela precisa de dois pilares. Uma vedação adequada, seja da boca a boca, seja do pocket mask, boca, seja do bolsa, válvula, máscara, boca, mas precisa vedar adequadamente para que aquele ar não escape, certo? E o segundo pilar, qual é? É você tirar a base da língua da frente, é permeabilizar a via aérea. Liberar a passagem. Liberar a passagem do ar. Né? Senão, que por isso que muitos protocolos eles colocam para o profissional, para que o socorrista que não é da área de saúde, né, que não é profissional, que ele faça o quê? Apenas compressões. O hands-on, que a gente vai falar. Essa é uma preferência, é uma possibilidade. Não quer dizer que é melhor, não. Quer dizer que eles acabam indicando porque eles já assumem que, muito provavelmente, quem não está ali no dia a dia, revisando, relembrando e treinando, não vá, na hora, realizar de maneira adequada essa permeabilização e acabe fazendo o quê? Gastando tempo, interrompendo compressão, que a gente viu lá que a fração de compressão é fundamental para você ter sucesso, né? Ou seja, você vai diminuir essa fração de compressão para fazer o quê? Para não realizar uma ventilação de maneira adequada, porque o ar vai acabar não indo para o pulmão do paciente. E pior, ainda gerando consequências negativas, insuflação gástrica. Perfeito. É catastrófico. É catastrófico. Por isso que é melhor você não ventilar do que ventilar errado. Exatamente. Danzinho, abertura de vias aéreas. Próximo é a expansão torácica. Quando você está, por exemplo, num ventilador mecânico,
você controla lá, por exemplo, a pressão que você quer Perfeito. atingir para ciclar, você controla pelo volume, Perfeito. que você vai estimar em cima do peso do paciente, do tipo de paciente e Perfeito. tal, tamanho, etc. Você vai ventilar sempre, ó, olhando para o tórax, Perfeito. porque justamente a expansão torácica que diz para você, joguei ar suficiente, o ar está chegando lá, encheu os alvéolos, aumentou a pressão nos alvéolos ao ponto de elevar o tórax um pouquinho, elevou, ou seja, tá tendo troca lá, tá beleza. Muito bom, Léo. E aí, quais são os erros aqui na expansão? Primeiro, você está realizando essa ventilação e não está observando a expansão, ou seja, não está correto. O ar não está expandindo o pulmão. Pode ser por uma obstrução, não tirou a base da língua da frente, pode ser porque o ar está escapando, não vedou direito. Lembrar dos dois pilares, vedar e permeabilizar. Então tem algo aí. Perceba que a gente tem que realizar o quê? No cenário de 30 compressões e 2 ventilações, 2 ventilações eficientes. A gente tem aí um intervalo de tempo de 10 segundos, No máximo. no máximo, para estar realizando essas 2 ventilações. Ou seja, existe a possibilidade de você tentou ventilar e não conseguiu. Se eu tentei ventilar e não consegui, né? Então, o que é que pode estar acontecendo? Pode ser que o erro esteja na minha técnica, eu não estou vedando, não estou permeabilizando. Pode ser porque tem uma obstrução de via aérea mesmo. Né? Será que esse paciente não parou por uma obstrução de via aérea por corpo estranho, um ovace? No contexto onde você tentou ventilar a primeira vez e não conseguiu, tem que ficar atento, certo? Agora, qual é a ideia aqui? Eu preciso observar a expansibilidade torácica por 2 motivos. Um, para garantir que o ar está chegando, porque não adianta você ventilar sem olhar. Faz 2 ventilações, ou seja, às vezes você não permeabilizou, mas escapou. Não adiantou de nada, só perdeu tempo. E segundo também, ela também é um parâmetro de limite para a gente não fornecer excesso de ar para esse paciente, excesso de volume, excesso de pressão. Perfeito. Que vai gerar dano. Então, qual é o parâmetro que a gente deve utilizar? Eu só forneço a ventilação até eu observar a expansão torácica. Exatamente. Uma vez que o tórax expandiu, o pulmão já chegou no limite ideal para ele. Se você continua, por exemplo, apertando a bolsa do bolsa válvula máscara, uma vez que já expandiu, ou continua insuflando ar, aquele excesso de ar vai gerar um excesso de volume, que gera uma lesão lá que a gente chama de volutrauma, trauma por excesso de volume, e esse excesso de volume confinado ali aumenta demais a pressão, que gera uma pressão também no pulmão chamado de barotrauma, baro de pressão. E esse excesso de volume, inclusive, Dan, ele vai vencer a pressão do hiato vai esofágico pro inferior esôfago. e vai fazer a insuflação gástrica. Falando outra modalidade, já que a gente está falando aqui de bolsa válvula máscara, da gente tentar, Léo, diminuir a chance de insuflação gástrica, né, com excesso de volume insuflado, excesso de pressão, ou até mesmo dessas lesões, é através da abertura dessa válvulazinha aqui, ó. Alguns dispositivos têm essa válvula que ela pode estar no estado aberto, ó. Ela geralmente vem medindo aqui pra gente uma quantidade de pressão, né? Pressão pode ser medida em centímetros de água, milímetros de mercúrio, aqui está em centímetros de água. Ou seja, ela limita nessa determinada pressão. O que acontece? Quando a gente realiza a ventilação e aquele volume de ar fornecido, ele eleva a pressão além do que essa válvula permite, o ar escapa por aqui. Então isso é um dispositivo, um mecanismo que acaba protegendo o paciente, mas ele não isenta de você observar a expansão torácica. Só para o pessoal ver aqui, ó, se eu ocluir aqui, qual é a tendência? O ar, nesse volume pequenininho, atingir uma pressão muito alta aqui dentro e o ar vai escapar por aqui, ó. Ó, perceba aqui, o ar acaba escapando. Se essa válvula estiver fechada, ó, deixa eu fechar ela aqui, o ar não vai para lugar algum. Próximo tópico aqui são o problema das ventilações excessivas. Quando você tem, por exemplo, uma parada respiratória, que você vai fazer uma ventilação a cada 6 segundos. Se você faz uma ventilação a cada segundo, você está fazendo uma hiperventilação no paciente, uma mega ventilação no paciente. Às vezes a ansiedade vai isso. Ó. O paciente não consegue, eu já cheguei em paciente, o paciente estava desaturando, chega no hospital, chega numa UPA, entrega um paciente, de repente você vê um paciente do lado que está sendo ventilado, desaturando, aí você fala assim, não, peraí, para de ventilar, aí ele volta a saturar, porque ele não estava conseguindo ciclar mais o ar. Insuflação gástrica não deixava ciclar. Na hora que você diminui a ventilação, faz no ritmo certo, ok. Então, a ventilação excessiva tem quantidade e frequência excessiva. Então tem que respeitar. Você vai fazer aquelas 30 compressões para 2 ventilações. Como é que você faz a ventilação? Você faz uma ventilação com 1 segundo, observou a elevação do tórax, você deixa mais 1 a 2 segundos, o tórax voltar. Mais uma ventilação e deixa ele voltar. Então cuidado com a quantidade de ar e a frequência. Faz o que o protocolo recomenda. Próximo é o famoso
30:2 versus hands only. Isso gera muita dúvida, né? O Muito. pessoal fica perguntando, poxa, vou comprimir apenas o tórax do paciente para fazer o sangue circular, mas e o oxigênio? Isso a gente vai estar discutindo, inclusive, daqui para frente, tem um negócio chamado ventilação retardada, que a gente vai falar para frente Sim, ali. sim. Mas agora aqui eu quero discutir, sabe o que, Dan? 30:2 versus hands only. Vamos falar assim, ó, RCP, pessoal, você tem que fazer ventilação. Bota na cabeça assim, ó, você é um profissional. Quando a gente está aqui, ó, sangue circulando, com o coração batendo, para jogar oxigênio nas células que foi obtido através do mecanismo ventilatório. Então, na hora que o paciente para, a gente simula isso. Simula como? Fazendo compressões e fazendo ventilações. Então tem que aprender. Porém, o que é esse hands only aqui, ó? Hands on, hands é de mão em inglês, only é só. Então somente as mãos. Somente as mãos, só compressão. É um termo que a American Heart lançou lá. Quando é que você vai fazer um hands only? Quando o profissional não tem treinamento para fazer ventilações. Porque se fizer, vai ser aquela catástrofe que Dan falou ali. Ou se o profissional ele é capacitado e ele não tem um dispositivo de proteção individual, proteção de barreira, e ele não está se sentindo Sim. confortável para realizar aquela ventilação boca a boca, algo do tipo. Lembrando que os estudos já mostram, né, que a gente pode estar realizando, mas o profissional também não é obrigado a realizar. Então, se a pessoa que está realizando ela não se sente confortável para realizar a ventilação boca a boca, ela poderia fazer o hands on. Não é o que a gente acaba endossando aqui. Isso. Né? A gente não endossa, a gente endossa que a gente vai para causar o bem maior para o paciente, a gente tentar ao máximo capacitar para realizar a ventilação. Mas nem sempre você vai ter a oportunidade num treinamento de fazer essa capacitação. Por exemplo, você vai ministrar um treinamento de 4 horas para a Lei Lucas dentro de uma escola. Você não vai ter tempo de capacitar aquelas pessoas em fazer ventilações eficazes. Aí corre aqueles riscos que a gente falou anteriormente. Então você vai ensinar a falar para ela, ó, se acontecer amanhã você vai fazer um hands-on. Ah, não, mas eu quero aprender a fazer ventilação. Ok, ou a gente faz um curso só de ventilação, ou você faz o curso de imersão, onde você vai ter pelo menos 1 a 2 horas para fazer as práticas de ventilação ao longo do treinamento. Aí você vai adquirir a proeficiência, você vai adquirir a habilidade prática. Então existem vários níveis de treinamento. Vou fazer uma palestra, você adquiriu um nível de treinamento. Vou fazer um workshop prático, é um outro nível de treinamento. Um curso de imersão é outro nível de treinamento. Uma educação continuada, com vários momentos de treinamento, é outro nível. Por isso que eu digo assim, ó, emergência, qualquer coisa na vida, existem vários níveis. Isso aqui, o primeiro contato é a iniciação. Mas o aprendizado ele se dá através da educação continuada, que é isso que a gente trabalha aqui, é a constância. A constância que gera o resultado grandioso no longo prazo. Então, se você for fazer hands-on, você vai fazer o quê? Compressões contínuas, 100 a 120 compressões por minuto. Você vai comprimir ali por 2 minutos, vai dar 200 a 240 compressões e pede para trocar, porque ninguém aguenta ficar comprimindo com qualidade por muito tempo. Agora, Léo, só uma dica aqui de algo que eu já percebi acontecer. Como as pessoas elas estão acostumadas, né, os socorristas, eles estão acostumados a realizar contagem em voz alta, quando vai para o hands only, eu já percebi isso até mesmo ministrando treinamentos, das pessoas fazerem assim, ó, 1, 2, 3, chegar a 28, 29, 30, interrompe como se fossem existir as duas ventilações que não estão existindo, e aí ela faz a contagem novamente. Não é dessa forma. Tá errado. Não é dessa forma. O coração não para de bater para te respirar. Exatamente. Então, assim, ó, você está perdendo o benefício aqui de ventilar o paciente, você não pode, então, também perder o benefício da não interrupção. Exatamente. Então, pelo menos, se você não vai ventilar o paciente no hands-on, não interrompa. Isso. Você não vai fazer 30 e interromper esperando 2 ventilações que não vão existir para depois realizar mais 30 ventilações e por aí vai, não. São compressões ininterruptas na mesma frequência de 100 a 120, apenas você só vai interromper a cada 2 minutos. Para trocar de compressor. Para trocar de compressor, para o DEA analisar o ritmo, algo desse tipo. E Dan, o prejuízo que você tem quando você interrompe as compressões não é só o fato de ter interrompido aquele tempo. Não. A pressão de perfusão cai e aí você vai precisar de várias compressões para alcançar aquela velocidade. É igual um carro, estou andando. Estou a 100 km por hora na rodovia. Chego num pedágio, eu paro. O tempo de voltar a andar é igual o carro de Fórmula 1. O carro de Fórmula 1 é o seguinte, ele está lá na corrida, ele para no box, ele troca as 4 rodas em 2 segundos. Ele perdeu 2 segundos? Não. Ele perdeu 30 segundos, porque teve o tempo que ele desacelerou para poder trocar as rodas e o tempo que ele tem que reacelerar para trocar e a limitação. Então é isso que acontece, você não pode interromper
as compressões nesse caso, você vai direto. Ô, Léo, eu costumo fazer analogia quando eu dou aula disso, que é o seguinte: a mesma coisa quando você vai empurrar um carro que está parado, né? Existe a resistência estática, que quando ele está parado, é a dinâmica. A dinâmica geralmente é menor do que a estática. O que é isso? Um carro parado, com freio de mão abaixado, quando você vai começar a empurrar ele, você tem muito mais dificuldade. Depois que você vence aquela resistência estática, que ele entra em movimento, fica mais fácil. Se você interromper demais a compressão, é como se o carro parasse de novo. E aí você vai ter que exercer muito mais força no início para tirar ele do modo. Você não pode deixar ele parar. Então você pode até diminuir a velocidade dele para realizar 2 ventilações, mas não deixa ele parar. Porque senão você vai ter que perder muito mais tempo com ele parado. Isso aí... Não sei se deu para o pessoal entender aí o que eu quis Primeira dizer. lei de Newton. Primeira lei de Newton, exatamente. A lei da inércia. Exatamente. Primeira lei de Newton. Isso vale para a vida também, tá? Agora tem uma coisa, tá, pessoal? Para vocês podem estar pensando assim: ah, Léo, mas peraí, então por que eu faço 30 compressões e paro para fazer as 2 ventilações? Por que essa relação de 30 para 2? E aí que tá a questão. Isso aí, olha só, vou fazer É bacana esse debate. Vou fazer uma explicação aqui bem resumida para a gente poder avançar aqui, que a live de hoje ela vai estender mais, tá, pessoal? A live de hoje vai ser 3 horas. Vamos para frente. Aqui a gente tá entregando um conteúdo. É até depois do fim. Vamos para frente. Para cima também. Vamos para cima aí, e para frente. Hashtag aí, vamos para cima. Vamos para cima e para frente. Vamos lá. Pessoal, olha só, rapidinho a explicação. Quando você está fazendo compressões, você está aumentando a pressão intratorácica nas suas compressões. Sim. Se você fica sistematicamente ventilando durante as compressões, muitas das suas ventilações vão fazer insuflação gástrica, vão ser ineficazes. Então, por isso que você faz 30 compressões com a máscara facial, para de comprimir para garantir 2 boas ventilações. Então você paga o prejuízo de parar de comprimir para fazer ventilações efetivas, porque eu preciso necessariamente oxigenar esse paciente. Então eu pago esse imposto para ter um outro benefício. O custo-benefício vale a pena. Se o paciente está entubado, ele está com o tubo na traqueia, não precisa parar, porque já está com o tubo lá diretamente direcionado, tem um mecanismo de escape da pressão pela válvula, onde você vai fazer compressões contínuas e uma ventilação a cada 6 segundos. Sim. E aí, nesse caso, você não precisa pagar o imposto de parar de comprimir. Você faz mais parecido com a natureza. O coração bate direto, uma ventilação a cada 6 segundos, funciona dessa forma. E aí eu vou falar para vocês uma coisa mais para frente, que é o lance que tem lá no protocolo da American Heart. Vou deixar, não vou antecipar não, porque eu botei nesses pontos aqui, é bacana, que é a questão de se eu posso fazer essas ventilações assíncronas na máscara facial. Deixa mais pra frente. Então matamos aqui o Hands Only. Beleza. Tá? Para quem não conhece, a Universidade do APH é um aplicativo que nós desenvolvemos de educação continuada em APH, tipo Netflix, onde existem vários cursos teóricos, práticos e com um sistema de pontuação que te ranqueia no ranking nacional do APH e faz com que você possa aparecer para o mercado de trabalho. Quem ainda não baixou o aplicativo da Universidade do APH, já pode ir lá no Google Play, na Apple Store, digitar Uniap ou clicar no link que está disponível aí para vocês.